Sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para fazer um podcast no mês de conscientização do Janeiro Branco, que é uma campanha que de fato orienta todos aí socialmente da importância de cuidar da sua saúde mental, onde o ser humano ele visa buscar esse equilíbrio emocional a partir do seu autocuidado. Meu nome é Jaqueline, eu sou responsável técnica pelo Espaço Clínico Psicoarte e hoje temos aqui uma pessoa muito especial, onde eu tive a honra e oportunidade de conhecê-lo. Ele está aqui conosco, doutor Leonardo Moreira, psiquiatra, né, doutor Leonardo? Seja bem-vindo a essa oportunidade de compartilharmos aí o nosso conhecimento com o tema, a importância dos tratamentos complementares, psiquiatria e psicoterapia, um tema que muitas vezes aí está um pouco em dúvida no social, mas vamos aqui esclarecer, né, algo que eu já faço nos meus atendimentos clínicos, de forma psicoeducativa com os pacientes, já que eles apresentam muitas dúvidas, mas nada melhor do que esclarecer com o médico, especialista em psiquiatria, né, doutor Leonardo? Obrigado, Jaqueline. Eu agradeço muito o convite, né, muito oportuno nesse mês, né, de conscientização, né, para a gente tirar o estigma, né, sobre os transtornos mentais, né, que muitas vezes eram vistos como uma coisa a ser deixada de lado, feia, coisa de doido, né? É isso mesmo, é o estigma do passado, né? Isso, e que hoje a gente vê que se a pessoa não tem saúde mental, ela não tem o resto. Não tem a gerência de si, né? Não tem saúde física, não tem saúde financeira, não tem saúde espiritual, não tem a vida, né? Então, o principal é a nossa saúde mental mesmo. Isso, verdade. E isso é tão importante porque esse tema ele começou a ficar muito em evidência na pandemia, né? Onde nós entramos no caos social, pessoas não ficaram aglomeradas fora de casa, mas ficaram dentro de casa, e ali o estresse foi ambiental, né? Quantas pessoas adoeceram emocionalmente, famílias gritando e pedindo ajuda, mas vamos esclarecer aqui. Doutor, eu como sou uma pessoa que estou sempre com dúvida, então venho aqui questioná-lo algumas coisas, né? Qual que é a importância do tratamento psiquiátrico, né? Junto com a psicoterapia no seu olhar como médico? Então, é fundamental e os estudos mostram, né? A gente antigamente não tinha, né? A gente estava conversando aqui antes que a gente não tinha um estudo que mostrasse com imagem, com toda a relevância científica, né? Porque na ciência a gente quer achar um número, né? Que é o P menor do que 0,05. Então, essa relevância científica a gente já tem há algum tempo mostrando que a psicoterapia altera o fluxo e a transmissão neuronal através de imagens de ressonância magnética funcional. Então, pessoas que se submetem à psicoterapia, elas têm o fluxo cerebral mudado neuroquimicamente. Então, não adianta pôr o remédio está tentando, e a parte cognitiva, parte emocional, as crenças do paciente está ali impedindo da pessoa avançar e a pessoa fica só patinando ali somente com a medicação. Então é essencial conjugar os dois tratamentos. Ah, muito obrigada, doutor. Olha quanto que é importante esse equilíbrio dos tratamentos, né? Porque quando a gente trata o ser humano, a gente trata o biológico e o psicológico. Por isso que no atual momento não tem como separar, né, essa completude aí multidimensional, tá? Mas outra dúvida que eu tenho, doutor, o doutor acha que há uma resistência ainda hoje dos tratamentos, por exemplo, para a psiquiatria, para a psicoterapia? Há bastante resistência, né? Você citou a pandemia, né, que foi esse evento mundial aí, que hoje a gente está colhendo alguns dados das consequências, né? Como é que a gente deixa a criança de 4, 5, 6 anos fechado em um ambiente sem ver um horizonte, sem ver o sol, sem exposto à tela obrigatoriamente para ter aula, né? O Ministério da Saúde começou um estudo que os resultados começaram a ser tão catastróficos que eles pararam de publicar. De tão ruim que foi as crianças ficarem fechadas. Né? E agora as pessoas buscam, por muitas vezes, os neurologistas assim, com queixas de dores, né? Pioras de enxaqueca,
memória, principalmente memória muito ruim, né? E vários outros sintomas que a gente vê que é algo pós-Covid que a gente ainda nem sabe categorizar. E chega ao final de vários especialistas para cair no psicólogo e no psiquiatra, porque é onde lesou realmente o nosso sistema nervoso central. Né? Inflamou, queimou o neurônio, de verdade. Então vem essa questão, o excesso de telas também queima neurônios, nesse sentido, e compromete a partir de uma inflamação nesse uso contínuo, né? E estamos também agora numa era onde há vícios de eletrônicos, né? Pós-pandemia, crianças e adolescentes, isso tem sido um tema muito disfuncional dentro dos ambientes familiares, pais que estão tendo dificuldades de lidar e equilibrar, né? Como o doutor Leonardo ele é especialista também em dependentes químicos, né? Eu vou fazer uma pergunta para ele, se o efeito do excesso de uso de eletrônicos crianças e que estão no seu processo de desenvolvimento do sistema nervoso central, né? Além dos adolescentes, se pode sim o excesso gerar vício igual droga. Gera, né? Assim, a gente hoje tem a dependência química e categorizamos o restante em dependência não química. Né? Então, as dependências não químicas são dependência de jogo, dependência de tela, dependência de compra, dependência de sexo, dependências comportamentais. Né? E elas atuam na mesma região cerebral. Né? E de uma forma pior, que quando a gente tem que tratar, a gente não trata, o remédio que a gente usa, ele não vai tratar o comportamento. Isso. Então, a psicoterapia comportamental tem que entrar com muita força nessas áreas para ajudar nesses quadros. Crianças, em especial, não só crianças, do 0 aos 25 anos de idade, é o tempo que nosso cérebro está sendo formado. E do 0 aos 7 é onde ele está sendo formado com mais rapidez. É onde nem tela deveria ter. Nem tela deveria ter, do 0 ao 7. Hoje a criança nasce com iPad, né? Já sai do útero com o iPad na mão e já vai fazendo as a influência, né? Pelo ambiente. Mas a gente deveria prorrogar a experimentação de tela, né? E diminuir essa experimentação, né? Ter mais atividade ao ar livre, ter mais atividade social, né? De interação social, né? Esses dias eu estava jogando xadrez com meu filho e falei, caramba, que legal, né? Muito legal. Que jogo que estimula, né? Estimula toda a noção espacial, né? O poder da concentração, o manejo das peças. Muito legal. Linha de raciocínio, é o melhor jogo que tem. Aí depois ele falou, vamos jogar online que a gente joga com outros. Eu, de jeito nenhum. Porque o jogo online ele joga por você, né? Mas aí vem uma questão interessante que o doutor trouxe, a questão da terapia comportamental cognitiva, que é onde a gente de fato trabalha toda essa organização, né? Do evento comportamento, né, que é pensamento, emoção e comportamento, onde orienta-se os pais também terem regras claras frente ao uso de eletrônicos, que muitas vezes em famílias disfuncionais isso se excede, onde, tá calmo, tá tranquilo, não tá me dando trabalho, enfim, e aí isso potencializa o vício nessa repetição de comportamento, que aí de fato vai para o sistema nervoso central, que é, quais são os neurotransmissores que quando a pessoa está usando o excesso de eletrônicos, que ativa e aí gera, sim, essa dependência neuroquímica. Então, a gente tinha isso de uma forma muito simplificada e hoje a gente viu que é muito mais complexo. Não são só as dezenas de neurotransmissores, né? Assim, serotonina, dopamina, noradrenalina, ácido gama-aminobutírico, glutamato, endocannabinoide, endorfina, enfim. Todos esses neurotransmissores, eles atuam entre os neurônios. Certo. Só que hoje a gente viu que não é só isso. O que a gente tem são feixes de neurônios indo de região para região de forma diferente. E aí isso que você falou, que vai fazer a grande mudança, que é, a gente tem pensamento que a gente não controla. Isso. O pensamento vem, pum. E o pensamento traz uma emoção. A emoção também a gente não controla. Mas o comportamento a gente pode decidir. Isso. Se a gente para de ter a possibilidade de controlar o comportamento, aí sim se torna um transtorno. Porque assim, eu não consigo mais segurar minha frustração, então eu vou e bato na minha mãe
para pegar o celular. Eu não consigo mais segurar a angústia de ficar sem... O celular, né? O adulto também tem. O celular, isso. Né? Ou sem uma substância química, né? As várias de hoje em dia, né? Desde da mais perigosa, que eu acho que é o álcool, até a segunda mais perigosa, que eu acho que é a maconha, até a menos perigosa, que eu acho que é o crack. Ah. Olha quantas informações estamos tendo aqui em termos de psicoeducação, falando de cérebro, comportamento, emoção, né, nesse contexto agora aqui do podcast. Por que é importante a gente repassar isso para vocês, para mostrar os efeitos colaterais, né, nesse sentido? O que leva a psicoterapia nesse sentido que ele trouxe, quando não controla a emoção? A racionalização. É onde a gente alcança a consciência e aí sim ganha-se mudanças de comportamento. Tá? Isso já foi comprovado, que a psicoterapia conjugado com a psiquiatria vem os avanços significativos, né? Até porque uma dúvida que fica muito aqui, doutor, para mim, dos pacientes, assim, qual que é a diferença de um tratamento a longo prazo, de curto prazo, assim, por exemplo, um planejamento de curto prazo, com início, meio e fim? Sim. Quanto tempo dura esse tratamento de curto prazo? Sim. Que é uma dúvida que muitas vezes alguns resistem a tratar junto à psiquiatria, porque eu não quero ficar dependente da medicação. Sim. E isso é importantíssimo, porque o paciente às vezes resiste até ir ao psiquiatra, porque não quer tomar um tarja preta, não quer ficar viciado, se eu for lá nunca mais vou parar de tomar um remédio e tudo mais, né? E existem algumas verdades a serem ditas, né? Quanto mais cedo o paciente desenvolve o quadro, mais tempo ele vai ter que tratar. Então, se uma criança começa com seus 5, 6 anos com sintomas de toque, com sintomas ansiosos, ou do TEA, ele vai tratar por bastante tempo, né? Assim, aquele quadro. Esquizofrenia, né? A esquizofrenia hebefrênica que começa na infância, vai ser um tratamento pela vida, né? Se um adolescente, um adulto jovem, com 20 e poucos anos, tem uma crise de pânico, 1 ano, ele está livre do tratamento medicamentoso, né? Desde que faça em conjunto com psicoterapia, use a medicação de forma correta e acabou. Não vai ficar dependente, vai ficar livre. Vai ser um tratamento pontual. Pontual, né? Então pode ser rápido. Na primeira consulta, eu costumo brincar com os pacientes, e aqueles que estão muito angustiados, assim, falando, eu vou ter que tomar esse remédio para a vida toda. Eu falei, não sei quando vai ser sua vida toda. Boa, gostei. Pode ser até amanhã, né? Então, não sei. Verdade. Não tenho como ter essa garantia, né? Mas em torno de 1 ano de remissão, a maioria dos quadros que se desenvolvem na adultez, a gente entra em remissão e acaba. Entendi. Então vem aquela questão, quanto mais precoce, desencadeado a partir da infância, e também vem essa comprovação que os transtornos mentais são a partir dos traumas de infância, a tendência a ser aí um tratamento crônico. Mais longo. Nessa investigação, né, clínica. Isso. E nos homens também são piores. Os homens tendem a ter que tratar por mais tempo, apesar das mulheres terem uma incidência maior de transtorno mental. Isso é verdade. Mas os homens, quando têm, eles têm quadros mais graves, né? As mulheres tentam muito mais contra a sua vida, né, do que os homens. Só que os homens efetivam muito mais contra a sua vida do que as mulheres. E aí vem uma questão que as mulheres podem estar associadas ao emocional, né? Que vem essa questão dessa autoincidência. E os homens vem a questão do silêncio? Do silêncio. E tem alguns estudos hoje também relacionando ao cérebro masculino e ao cérebro feminino. Assim. Eles são muito diferentes desde o útero. Né? Desde o útero. Eles recebem uma carga hormonal de acordo com o que eles vão se amadurecer. Então, o cérebro masculino ele é mais impulsivo, ele é mais raivoso, ele é mais reativo. O cérebro feminino
ele é mais criativo, ele é mais, ele presta atenção em tudo, ele vai lá e acha a coisa, né? Não estou achando tal coisa, tá aqui, ó. Ele é multifocal, né? O cérebro feminino. É bem diferente. Bem diferente, né? Por isso que as mulheres cobram demais. Você não lavou a louça? Enfim, né? Olha quantas coisas estamos aprendendo aqui nesse podcast a importância dos tratamentos complementares, como que é a funcionalidade desse cérebro, né? Feminino e masculino. Mas o doutor trouxe algo muito relevante, né? Que no momento tem sido algo até de pesquisa e exploração de informação social. Os homens têm dificuldade de buscar uma psicoterapia, doutor? Hoje menos. Assim, eu vejo com alguns pacientes que falam que bom que o senhor está fazendo terapia, pacientes idosos, né? Isso, né, que tinham um grande receio de buscar. Que é de outra geração. De outra geração, e que eu vejo a geração mais jovem fazendo algo que eu não oriento, que é buscando coisas milagrosas, assim, tipo, eu vou tomar um chá de ayahuasca e rever os meus ancestrais e vou curar isso, e abre uma psicose e se mata. Claro. Isso é um caso real, um paciente real, né? Então, tratamentos complementares, diga-se, tratamentos que a ciência mostra que é eficaz. Isso mesmo. Não é ficar lambendo o sapo, né? Tomando ibogaína, fazendo coisas que não tem comprovação. O risco é muito grande, né? Vai fazer psicoterapia, MDR, né? O MDR, isso mesmo. Ele trouxe aqui a questão do MDR, é uma terapia revolucionária hoje no mundo, tá? Está em todos os países, está presente há 30 anos aqui no Brasil, segundo é reconhecido pela OMS, Organização Mundial de Saúde. O que significa essa terapia? É uma estimulação bilateral ocular que reprocessa as memórias traumáticas, onde lá o trauma da infância, e, de fato, continua no sono profundo. Aquilo que você reprocessa em consultório vai continuar no seu sono profundo, estimulando o sono REM. E aí, sim, o paciente volta diferente. Essa terapia ela é tão revolucionária que, em alguns casos, a partir do protocolo que nós direcionamos ao paciente, construímos um plano de tratamento para ele, pode ser até espaçada quinzenalmente, porque é uma forma, às vezes eu coloco pacientes nesse repertório, porque ele não tem muito tempo, e realmente o efeito é fantástico, o resultado é muito eficaz, né? Eu, pelo menos na época que eu fiz minha formação, desafiei a formadora, no caso a doutora Isli, na época, que eu formei com ela, e atendi vários pacientes de graça, né? Justamente para mostrar para eles, olha, eu vou testar e veremos aqui o resultado, né? E a eficácia da psicoterapia é isso, mas tem uma questão que é importante, por mais de recursos que teremos aqui em consultório, não somente psiquiátrico como psicológico, a disciplina ela é fundamental do paciente em terapia e na psiquiatria. Qual que é o seu olhar, doutor, para isso, do comprometimento e também os riscos, né, da automedicação, muitas vezes? Sim. Ou do boicote, né? Do boicote. Às vezes o paciente não está tomando direito tal medicação, mas ele não quer falar para você porque que ele não está tomando. É porque, na verdade, alterou a parte sexual. Tá. E aí eu pergunto abertamente, alterou a parte sexual? Teve tal sintoma colateral? Ele doutora, isso também, mas eu acho ruim de tomar remédio, tudo. Então, essa psicoeducação, aquilo que a gente estava conversando ontem, vai virar uma conversa de horas, né, assim, com o paciente. Até ele cair a ficha, porque esse médico ele não quer só passar remédio. Isso, né? Muito ele bem. Não quer que eu vou só na doutora lá ficar conversando. Não é só uma conversa, né? Os transtornos de estresse pós-traumático são gravíssimos, né? Seríssimo. Que é onde a MDR o MDR atua. Eu vi com, assim, o quanto que veteranos de guerra eram recuperados de traumas de guerra. Assim, né? Então, severos, né? Severos. Então, a gente tem que gastar tempo com esses pacientes para que eles não se boicotem e também para que eles tomem o remédio assim, de forma disciplinada, regular. Né? E regular.
E é isso mesmo que o doutor trouxe, né? O MDR, ele começou lá no TEPT, nas guerras, tá? No transtorno de estresse pós-traumático, mas hoje ele não só foca nisso, né? Foi onde ele iniciou com quem criou, né? A doutora Francine Shapiro. Atualmente ele também trata depressão, estresse, ansiedade. Então, temos aí muitos recursos, mas essa questão do compromisso é super importante do paciente. Algo que nós conversamos também, o doutor Leonardo, foi a questão da psicoeducação. Muitas vezes o paciente ele não tem muito conhecimento na hora que chega, então aquele momento que você explica dos efeitos da medicação ou os efeitos da terapia, é uma forma de assegurá-lo frente àquilo que ele vai construir no caminhar dele. E essa é a ponte do equilíbrio, né, da saúde mental, onde vem esse biológico com o psicológico, né, nesse sentido geral. Agora, uma outra dúvida que eu tenho é aquele paciente que se sente autoconfiante, iniciou o tratamento medicamentoso, muitas vezes ele, não vou voltar lá no médico, estou seguro, eu mesmo vou suspender minha medicação. Quais são os riscos, doutor? Então, Físicos e emocionais. Quanto mais recidivas do quadro, mais a chance daquele quadro não ficar em remissão plena. Ou seja, se eu tive 2 episódios de depressão, eu tenho mais chance de ter o terceiro. Se eu tive 3, eu vou ter que tratar o resto da vida. Então eu falo isso no primeiro episódio. Vamos ficar só nesse? Vamos ficar só nesse? Então vai até o final, faça o desmame comigo, devagar, e aí eu vou te dar alta, e você não vai ter mais nenhum episódio. Lá na frente você tem dúvida, tô triste, tive alguma perda, alguma coisa que me abalou, vem. Porque aí, se for, a gente trata antes, né? Porque o que a gente vê hoje não é só mais neurotransmissor, é poda neuronal. Então, é queima de neurônio, queima de dendrito, pedaço de neurônio. Né? Hoje a gente tem medicação que regenera essa parte. Né? Alguns medicamentos, né? Tem um medicamento revolucionário hoje que é endovenoso ou intranasal, né? A ketamina, o próprio medicamentos antigos, como o lítio, eles têm um fator de liberação de crescimento neuronal. Então, a gente pode regenerar neurônio, mas não perca, né? Assim, principalmente não perca. Não perca, né? o caminhar dessa observação. Então, vem essa questão da neuroplastia. Isso, né? isso. O lítio, eu estava lendo um dos seus posts, né? E um post que me chamou a atenção foi o Alzheimer. Isso. Né? O Alzheimer, ele é ocasionado pelo estresse? Sim. Sim. As pessoas que têm mais ansiedade, mais estresse, ou que têm uma vida muito difícil, que nunca tratou, nunca foi numa psicoterapia, criou lá seus 11 filhos, né, teve depressão e passou batido, a chance de ter Alzheimer é muito maior. Muito maior. Né? Ela queimou mais neurônios. Né? E aí, hoje no Alzheimer já tem protocolo para colocar lítio mesmo, né? Dentro da neurologia mesmo. Então, para a gente tentar segurar a perda neuronal. Excelente. E qual que é o efeito do lítio nos transtornos de personalidade que entra aí, a bipolaridade, borderline, né? Qual que é a eficácia do lítio, doutor? O lítio é um excelente remédio, excelente. Ele foi, assim, um dos primeiros remédios a ser descoberto. A psiquiatria é muito nova, né? Então foi em 1950, 54, no máximo, o lítio saiu junto com o Amplictil, a clorpromazina, os 2 primeiros remédios. A gente só tinha esses 2, até 1950 e pouco. Né? Antes disso, a gente tinha eletroconvulsoterapia, banho gelado, algumas coisas. Mas o lítio, ele diminui a impulsividade. Então, ele age dentro do neurônio na cascata de mensageiros que vão até o DNA. Então, ele faz que o neurônio funcione melhor. Nossa, excelente. Ele libera o fator de crescimento neuronal. Então, ele estabiliza o humor e diminui a impulsividade. Então, para personalidade, transtorno bipolar do humor, depressão refratária, não precisa ser depressão bipolar. Depressão é aquela que não responde. Ele é excelente. Excelente. E para o borderline? Quais são os efeitos aí, benefícios do lítio? Diminuir a impulsividade, principalmente.
Oscilação principalmente. emocional, né? Também a oscilação, né? Aquela coisa da instabilidade, né? Instabilidade A emocional. instabilidade e os impulsos mesmo, né? No borderline, que é um quadro gravíssimo. É um dos quadros que eu vejo mais graves, assim, dos transtornos de personalidade, né? Mas os casos que eu atendo que tem acompanhados pelo LIT, eu vejo uma revolução, assim, de evolução no quadro deles, de disposição, né? De casos, assim, até de sucesso, de pessoas que saíram de uma internação clínica e hoje estão com a sua vida plena, organizada, e nós ficamos muito felizes, né? Quando a medicina, ela alcança todo esse repertório do sistema nervoso central, que é o biológico, né? Esclarecendo aqui para as pessoas que a terapia, ela organiza o seu pensamento e regula as suas emoções, mas o equilíbrio vem daí do cérebro, né? O cérebro, muitas vezes, eu uso uma metáfora, que ele é o computador do corpo, né? Se a gente não trata, se a gente não controla o que pensa, esse corpo soma, né? E um vilão aí é o estresse, né, doutor? O que o senhor acha em relação ao estresse? Na verdade, isso que você está falando é 100% real, verdade, e que o paciente que tem, assim, ele alcançou um equilíbrio, né? Ele parou lá de usar a sua substância, parou de beber, está tomando seu lítio, está bem, e o marido sai de casa. Não vai ter o que fazer. O pensamento vai vir, recorrente, a emoção vai vir, e se ele não tiver um treinamento cognitivo, né, de como racionalizar, de como fazer com essa emoção, vai ter uma recaída. Né? Então, é essa integração da psicoterapia cognitivo-comportamental com o tratamento neuroquímico que é essencial, porque a vida não para. Né? Não para. Assim, ele vai estar tomando remédio, mas agorinha ele perde o emprego. Isso. E aí? É o impacto, né? É o impacto da vulnerabilidade, onde eu perco o controle do ambiente externo. Então, dentro do MDR e da terapia cognitiva comportamental, o que a gente recomenda também? Quem exerce o controle do que você pensa é você. Né? Essa gerência é sua, para que de fato você não perca o equilíbrio, porque muitas vezes, né, o ser humano ele tem assim uma visão, eu equilibro o que está fora, e o que está fora está vulnerável, não tem como exercer. Né? Falando um pouquinho do estresse, né, doutor, a questão dos quadros psicossomáticos, onde o que a mente lança, o corpo soma, como que está isso atualmente, assim, no seu olhar como médico? Ah, que bom que você trouxe esse assunto, porque assim, existe uma doença, né, hoje que ela está perdida, que chama fibromialgia. Né? Na verdade, a gente, na psiquiatria, chama ela de depressão com dor. Né? Porque o que trata fibromialgia? Antidepressivo. E aí passa a dor. Então, é uma depressão com dor. Né? Verdade. E é uma somatização. Né? Muitos casos gastrointestinais, muitos casos de dermatológicos, né? Muitos quadros de... Esclerose múltipla também? De achar que é esclerose múltipla, né? Achar, assim, perde força, fica com um pensamento repetitivo que está com alguma doença, né? E isso é, na verdade, a mente querendo alguma ajuda. Assim, né? Pedindo socorro, né? Exatamente. Pedindo para alguém. Eu tenho um paciente que virou amigo, ele já teve alta, e que ele falava assim, eu tenho Parkinson. E ele jovem, mais jovem que eu. Aí ele via que eu tremia e ele falava, mas eu tremo mais que você, eu tenho Parkinson. Aí eu falei, fulano, lá no segundo andar do consultório está meu diploma de medicina. Fica com ele. Se você comprovar que você tem Parkinson, pode rasgar ele. Aí ele ficou tranquilo. Que bom, que bom. Porque a pessoa tem que ter assim, um acolhimento de que ele está jogando o cérebro, né? Assim, nossa mente, ela joga, né, a energia para algum alvo, né, para algum lugar, né? Seja para os alvos, né, mais comuns, né, respiratório, pele, gastrointestinal, sistema sexual, tudo, né?
a mente pede socorro de alguma forma. Isso, ela sinaliza a partir da saúde que a mente lança, o corpo soma, e é quando não há o autoconhecimento de si, né? E a psicoterapia, ela entra nesse lugar, quem que é você, como se autogerenciar, né? E na necessidade de um tratamento medicamentoso é onde, de fato, a gente orienta para o paciente buscar, né, o tratamento psiquiátrico dentro do plano dele, e se tem algum fator também de análise genética, essa predisposição que às vezes vem na vida adulta, né? E só ali vai ter uma ajuda de um profissional, como o Dr. Leonardo, que é um psiquiatra e especialista na área, tá? Sendo complementares, não fique com medo, né, de seguir um tratamento correto, porque os profissionais, pelo menos assim, eu e o Dr. Leonardo aqui, dentro do gama de conhecimentos que estamos repassando, estudamos muito, né, no fator de dar o melhor para esse paciente, para ele ter segurança, tá? Mas é uma questão, recurso é uma coisa, contexto de comportamento e compromisso é outro campo, tá? Mas levar dúvidas também é importante. O que o doutor acha? O paciente que vai numa consulta com o doutor, é importante ele realmente levar as dúvidas? Eu adoro quando eles chegam e tiram a listinha. Ai, que ótimo! Eu anotei para não esquecer. Eu falei, eba, vamos lá. Adorei, né? Que bom. O senhor não se importa? De jeito nenhum, eu acho ótimo. E também sempre deixo meu celular. Assim, aviso que quando eu estou com outro paciente, eu não atendo, né? Mas que eu retorno, né? E se teve dúvida, eu acho que eu vou diminuir um pouquinho a dose. Me pergunta. Claro. Né? Me pergunta, não é nenhum... eu parei o remédio para beber. Poxa, tudo bem, né? Podia... Essa questão ela é muito válida trazer, até porque é uma dúvida que eles têm com frequência. Quando eu estou querendo beber, estou no evento social, como equilibrar se eu estou em tratamento medicamentoso? Como fazer isso, doutor? Tem orientação. Alguns remédios que pode. Na verdade, a maioria. Né? Alguns que não pode de jeito nenhum. De jeito nenhum. São as tarjas pretas, né? As tarjas pretas, os psicoestimulantes, né? Os Venvans e Concertas, não pode. Né? E aí, o bebê, a gente tem que ficar com uma honestidade entre paciente, né, e médico. Claro, claro. Socialmente, 2 tacinhas, e às vezes não é. Às vezes é bem mais, né? Claro. 2 latinhas, às vezes não é. Né? Às vezes é bem mais. E aí a gente nota e vai orientando, né? Porque é melhor ele beber, se for pouco, e tomar o remédio, do que parar o remédio para beber. E tem um efeito rebote, né? E tem um efeito rebote das duas coisas, né? Isso, tanto do álcool quanto da falta do remédio. Com certeza. E nesse esclarecimento todo, como que os pacientes recebem? Eles realmente retribuem essa orientação? Tiram dúvidas? Falam, doutor, hoje eu vou ter um evento, até quantos eu posso beber em termos de cerveja ou qualquer outro tipo de bebida? Na mudança comportamental, né, que é o quadro da psicoterapia cognitivo-comportamental, a gente vai ali usar a teoria do Miller, do grau de motivação de mudança. Isso, muito bem. Então, se a pessoa está pré-contemplativo, eu não insisto. Eu não insisto. Né? Aí eu tiro e deixo ele fazer a própria escolha, né? E é essa questão do compromisso, né? Nós também temos o nosso limite como profissional na área da saúde, até onde podemos ajudar, né, você nesse tratamento, tanto psiquiátrico como junto à psicoterapia, porque muitas vezes o tratamento, quando ele não é seguido sob orientação de um médico ou até de um psicólogo, ele realmente não vai ter resultado algum. E aí muitas vezes é melhor nós, de fato, interrompermos do que dar seguimento, né? Aquele paciente que ele tem que ter um compromisso maior. Qual seria o compromisso? Com você mesmo, tá? Se você não assumir já de imediato esse autocompromisso, de fato, nenhum tratamento vai te alcançar, e aí a frustração, ela é imediata mesmo. Jaqueline, sabe uma coisa, assim, nesse sentido que os familiares me perguntam muito, assim... A rede de apoio, né? Eles falam assim, mas ele tem que querer, ele não quer. Eu falei, calma, vamos fazer o seguinte, vocês querem, né? Por enquanto, a senhora, que é a mãe, você é o marido, o seu filho, vocês querem, não querem? Ela não quer.
ela está bebendo 1 litro de cachaça por dia. Tem 81 anos, caso real. Caso Né? real. E aí ela vem aqui, ela já está bêbada, 9 horas da manhã. Aí eu falo, bom, vamos fazer o seguinte, ela não vai ter condição de decidir o que quer por enquanto. Isso é fato. Então a gente vai desintoxicar por 5 dias no hospital, fazer exames, saindo do hospital, bracinho dado 24 horas. E aí dá o remedinho na boca, vocês vão acordar antes dela. Ela acorda 4 da manhã, vai ter que ficar alguém junto. E aí ela passa da pré-contemplação para a ambivalência. Isso. Nossa, até fiquei bem, mas eu gostaria de voltar a beber, né? Minha cachaçinha. Ela saía para caminhar às 5 horas da manhã e já voltava bêbado. Nossa, hein? 81 anos. Então, e tá dando certo. Que bom. Tá dando certo, né? E chegou um dos filhos que eu entendo que ele falou, oh, deixa ela beber. 81 anos, né? Mas não pode, ela vai cair, ela vai quebrar o vai ter fêmur, acidentes, ela né? vai ter problema, não pode. As consequências são piores. Mas aí eu concordo mesmo com o doutor nesse sentido que onde há um quadro de vulnerabilidade, onde a família é uma rede de apoio, porque aquele paciente ele não tem poder de decisão, né? Onde o quadro clínico ele é muito severo, aí sim, aonde a família tem que entrar para de fato ser parte desse tratamento. Porque muitas vezes esse adoecimento vai ser de todos, né? Será de todos, e ali todos precisam também fazer a psicoterapia. E um fato aqui que o doutor está trazendo do idoso, né? Eu comecei recentemente a atender vários idosos, e teve um dia que, assim, eu atendendo um idoso aqui, logo que ele saiu, um pai perguntou para mim, mas por que fazer terapia essa idade, né? E eu respondi, porque ele está buscando o sentido da vida. Né? Não tem idade para buscar o sentido da vida. E nós, na área da saúde, ficamos muito felizes que essas pessoas estão buscando esse autocuidado a partir do seu autoconhecimento, da sua autogerência, né, para não se sentirem mais refém dessa mente, porque a depressão e a ansiedade também têm alcançado as pessoas idosas, principalmente pessoas que foram muito, assim, trabalharam muito, a referência de vida era só o trabalho, né, e deixaram de fazer outras coisas, como viajar, curtir a família. Então, chega na aposentadoria, o que fazer a partir de agora? Aqui existe uma crise existencial de identidade. E aqui é um plus para a depressão. O que o senhor acha em relação a isso, doutor Leonardo? Com certeza, com certeza. E o que você falou, assim, chega a me dar uma alegria, assim, uma emoção mesmo, porque não é tratar doença, é mudar de vida. Isso mesmo. É mudança de vida, sentido de vida. Assim, não tem mais sentido eu ir no setor comercial sul comprar crack. Eu sou um pai, eu já me tiraram de lá 10 vezes, isso não faz mais parte de mim. Aí a pessoa para. Aí a pessoa para. Né? Se ele trata, na 9ª vez que ele tratou, ainda ele estava só esperando melhorar para voltar. Quando muda o sentido da vida da pessoa, aí sim, aí a gente fez nosso papel. Com certeza. E aí vem o mindset de crescimento, onde esse sentido começou aonde? No cognitivo, né? Na racionalização, na consciência, junto à terapia. E a questão das drogas, eu assim tive experiências muito no passado, mas eu vejo que é um anestesiar a dor emocional. O que o doutor pode compartilhar em relação a isso? Faz sentido, não faz? Faz todo sentido, faz todo sentido, um amortecer, né? E assim, o que eu falei em algum momento aqui, né, que eu vejo o álcool como o mais perigoso, né? É porque ele é lícito, ele é estimulado, ele é glamourizado, ele é cantado para que seja usado de uma forma abusiva, não de uma forma equilibrada. Né? A indústria do álcool, ela fez e pagou estudos adulterados, onde eu tive a oportunidade de sentar com o pesquisador desse estudo, que é professor da Universidade de Colômbia, e que na mesa, num congresso mundial lá em Portugal,
a patrocinadora, a Embev, teve que reconhecer que não existe nenhum tipo de quantidade de álcool seguro para ser consumido, por nenhuma idade. E quanto mais a gente afastar a idade, menos dano. Então, assim, depois de 21, 25 anos. E a gente não faz isso. Né? A gente não taxa cachaça aqui igual a gente taxa cerveja. Então, se a gente descer aqui alguns metros, quilômetros, a gente vai comprar por R$4 meio litro de cachaça. Né? É a pior droga que existe, né? Que arrebenta muitas famílias com violência doméstica e tudo mais. A segunda pior é a que está vindo com força também de indústria, que é a maconha. Né? E ela vem disfarçada de remédio agora. Assim como o tabaco veio, né? Quando ele veio disfarçado de contra enjoo para gestante. É mesmo? Olha, que engraçado, hein? Para gestantes fumarem durante a gravidez para passar a náusea. Olha só. Então, a maconha é a segunda pior na minha visão. E que a gente está vivendo uma sociedade onde cada vez mais não dá para viver sóbrio. Né? Todo mundo quer alguma coisa para se entorpecer, para amortecer. Para, de fato, anestesiar, né? De fato, uma fuga de si, uma fuga da dor, uma fuga dos traumas, uma fuga da frustração, enfim, um alívio de um estresse de um dia de trabalho intenso. Né? Muitas vezes é isso. Mas algo interessante em relação ao álcool que o doutor trouxe, e eu acho que isso vai ser psicoeducativo para os pais. Onde é um risco, eu percebo, é na adolescência. Por quê? A curiosidade, o pertencimento no social. Se meus amigos bebem, como que eu vou dizer que eu não posso beber? Se é divertido. Né? Qual que é o olhar do doutor, já que o doutor me trouxe, que a partir dos 16 anos é a sua especialidade, o segmento de acompanhamento clínico? Assim, o cérebro ainda não está formado 100%. Então, o lobo frontal, a parte do cérebro que segura os impulsos, que vai mediar assim, não, já bebi, tá bom, né? Não vou beber mais, já está engraçado, vou parar. Não está pronto, então ele não tem freio, então ele vai com tudo. E o adolescente, ele quer mais experiência, ele quer ser o mais... O cara. Ninguém pula daqui de cima, ele vai e pula. Muito bem, se desafia. Ele se desafia, então ele vai indo até gerar rapidamente um vínculo com a substância. Principalmente o álcool e a maconha. Hoje tem uma faculdade, que eu não vou falar o nome para questão ética, né? Por questão ética, mas que a minha enteada mais velha faz direito lá, ela fala, nossa, na hora do intervalo eu acho que eu vou ficar brisada, porque todo mundo fuma maconha no intervalo. Falou, então cuidado quando você precisar fazer toxicológico, né? Sai de perto. Né? Verdade. Mas olha uma coisa interessante, doutor, trazendo essa questão do uso das drogas, do álcool, que é uma droga lícita, né, falando, a questão da conscientização dos pais, de como esses pais acompanham o roteiro comportamental e emocional desses filhos, principalmente no contexto social. Quem são os amigos dos meus filhos? O que eles fazem quando eles não estão perto de mim? Né? Isso é super importante, é um monitoramento. Muitas vezes tem pais que, não, isso é natural, né? Às vezes, cresceu, já é um adolescente, não, o cérebro está imaturo, e ali sim é um fator de risco, porque ele vai se desafiar, e a referência afetiva sai dos pais, vai para os amigos, tá bom? Principalmente se essa base familiar ela for desestruturada. Por quê? Porque os meus amigos me entendem, meus pais só brigam comigo. Então, aqui, a conexão pais e filhos. Eu falo por mim, assim, quando eu era adolescente, muitas vezes eu nunca usei drogas, porque eu tinha conhecimento e acompanhamento em casa, mostrando essa psicoeducação dos efeitos. Isso a gente não fala somente das drogas, mas a questão da sexualidade também, desenvolvimento, é muito importante esses pais estarem atentos, orientarem e sentarem. Mas falando só um pouquinho essa questão, mais um pouco do álcool, há um fator também de predisposição genética? Sim, com certeza. E a gente já sabe qual gene. Né?
existe um fator genético que vai abrir esse alcoolismo depois dos 20 e poucos anos, até mais, anos de idade. E existe outro que é mais precoce. O que abre depois responde mais a um tipo de remédio do que o outro. Então, até para medicar, é importante saber toda a história dos avós, dos tios, de todo mundo, né? Então, o fator genético, ele é tanto importante para o alcoolismo, quanto para o uso de outras substâncias, quanto para os transtornos mentais, mas ele não é único. Ele é como uma tendência a câncer de pele. Né? Meu avô teve, meu irmão teve, meu pai teve, eu ainda não tive, mas eu me cobro inteiro do sol, eu não me exponho, né? Então, se a pessoa não se expor ao álcool, não vai ter. Não ter risco, não terá risco, né? Então, é como se fosse um termômetro aí desse desenvolvimento, né? Então, é isso, gente, eu acredito que esse é a proposta aqui do podcast, né? Compartilhar a importância dos tratamentos complementares, e a base, muitas vezes, é a comunicação psiquiatra, psicólogo, psiquiatra, porque esse indivíduo, ele é único. Muitas vezes eu recebo aqui, doutor, assim, quando chega no diagnóstico de um transtorno de personalidade, eu tenho um borderline, uma bipolaridade, essas pessoas entram um pouco como se fosse numa estação de luto, né? Não quero, será por que eu tenho, por que você não me falou antes? Às vezes tem casos assim que tem uma predisposição ao suicídio, a gente espaça um pouco para fortalecer esse emocional, para de fato fazer o caminho, né, do diagnóstico, mas tendo em vista que nenhum diagnóstico define o ser humano, tá? Ele apenas esclarece como você funciona, como ansiedade, depressão, né? E eu percebo que as pessoas, quando elas têm esse autoconhecimento, elas mudam de comportamento, porque elas começam a fazer diferente por si mesmas. Até os familiares. Até os familiares. Familiares entenderem assim, não é maldade. Não é maldade, né? Assim, ela é instável. Né? Quando ela estiver assim, sai de perto. Né? Sai de perto, deixa passar, volta depois, respira, conversa. Assim, o acompanhamento com os familiares é essencial, e a troca entre o psiquiatra e a psicoterapia, a psicologia é muito importante. Tem muitos psiquiatras que ficam magoados com essa troca, porque a comunicação às vezes não é aberta. Assim, ontem mesmo eu conversei com uma psicóloga sobre um paciente e falei, olha, eu estou com uma ideia, mas é uma ideia meio comportamental, eu não vou fazer sem sua anuência. Assim. Eu quero que ele comece a atender, ele é médico, eu quero que ele comece a atender. Você acha que dá para forçar, não dá e tal? E vice-versa, né? Às vezes o psicólogo chega e fala, não, ele estava tomando remédio demais, eu pedi para ele tirar uns 3. Falei, meu Deus, o senhor não fez isso não. De forma alguma, né? Não pode. Essa questão ética, tem que haver o respeito mesmo, né? Até porque, por exemplo, isso é comum de confundir até hoje. Psicólogo é médico? Nós não somos médicos, tá? O psiquiatra é o que cuida dessa parte da medicação. Eu, pelo menos no meu manejo clínico, eu falo, ficou com dúvida, manda mensagem para o seu psiquiatra, verifica a dosagem correta, mas eu não tenho como entrar nesse campo. Agora, você tem dúvida de comportamento, emoção, e como te ajudar dentro do tema que você vai trazer para a sua próxima sessão, aí sim, isso é da psicoterapia. Até porque, assim, mexer nessa parte da medicação, cada um tem a sua especialidade, né? E o médico, ele estudou para isso, como o psicólogo também estudou para essa área, comportamento, e cognição e emoção nesse sentido global aí do ser humano. É verdade. Tá bom? E assim, às vezes chega alguma coisa que eu tenho que jogar para você, assim, tipo, claro, com nossa, certeza. O marido dela veio hoje, ele tem alguma coisa diferente, chama ele. Isso Chama é uma ele. grande ajuda que nós recebemos a partir desse insight do médico, porque ali às vezes está o casal dentro do consultório, né? E aí percebeu uma reação diferente, né? E enfim, e eu sou essa psicóloga que gosto de chamar mesmo, porque eu acho que o olhar global dentro do contexto que aquele paciente vive é importantíssimo, porque ali, às vezes, a fonte do adoecer daquela pessoa
pode ser reflexo desse marido, né? Que pode estar congestionando esse ambiente, porque ele, de fato, não está fazendo terapia, ele anda estressado, irritado, a forma de falar é explosiva, e aí gera um certo medo, às vezes a mulher, ela tem medo, né? Enfim, são diversos fatores que, trazendo para dentro do consultório, você começa a ter uma análise mais diretiva para construir uma ajuda mais ampla nesse contexto geral, sistêmico, né? Vamos colocar assim, isso. né? Então, eu acredito que é isso, gente. Isso. O que o doutor acha? Tem mais achei alguma ótimo. coisa para abordar? Achei ótimo, acho que deu para a gente falar de vários temas, né? Acredito que vai surgir muitas dúvidas, Com né? certeza. E aí a gente fica à disposição. Sintam-se à vontade de perguntar, entrar no direct junto ao Instagram, onde estaremos ali postando o nosso podcast, né? E é isso, gente, a importância dos tratamentos complementares entre a psiquiatria e a psicoterapia é a fonte de equilíbrio, tá, da saúde mental nesse mês do Janeiro Branco, para conscientizá-los da importância de exercer esse autocuidado, tá bom? Hoje nós estamos no andar que não precisamos ter vergonha de pedir ajuda. É necessário, a partir desse olhar que você tem para si. E se, mais ainda, eu preciso de uma rede de apoio, não dou conta, vou sim chamar alguém para me acompanhar. Uma coisa também importante, só para fechar, tendo seus profissionais aí da sua confiança, mantenha, porque às vezes trocas, muitas vezes até de médico, tá? É um risco. O que o doutor acha em relação a isso? Não, se você está tendo uma boa confiança, uma boa resposta, não fica pulando de galho em galho, não. Né? Assim, às vezes isso é muito comum por conta de convênios, né? Assim, sim. O convênio não atende mais. Tenta ficar com aquele que você teve confiança, né? Que O tratamento deu certo, tem dado certo, né? Então é isso. Então o ser humano, ele é um ser biológico e psicológico, então não tem como desagregar a psiquiatria da psicoterapia. E eu agradeço imensamente aí todos que estão nos assistindo. Qualquer dúvida, estaremos à disposição nos directs aí. Obrigada por hoje. Obrigada, doutor Leonardo, pela sua presença e oportunidade em poder transformar vidas aí ao longo do ano, porque o mês de janeiro não é somente em janeiro, é ao longo dos 360 dias. Muito obrigada por hoje. Agradeço toda a equipe aqui conosco também. E é isso. Deixo aqui o meu abraço para todos. Um abraço.